Salve, salve, senhoras e senhores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Foguete Sem Ré, episódio número 69. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, como você está, querido? Eu estou bem, me controlando muito para a minha quinta série não ser acionada. Por quê? Não dá, velho. Quando fala 69, a cabeça Pare com isso, garoto! Faça Estamos alguma- aqui para falar de startup, inovação, sei. tecnologia, empreendedorismo, Eu sei, gestão, liderança, mas a sua quinta série não de vez em quando, KPIs, OKRs. não de vez em quando não ataca? A minha não. Duvido. Eu passei minha quinta série sempre focado no meu objetivo, no Cheio meu de desenvolvimento conversa, Bruno. profissional. Você usava brinquinho na orelha, rapaz. E o que é que tem? Você era louco. Sim, e aí? Vida louca total. Sim. Tudo bem. O pessoal que usa brinco na Se orelha eu agora vai me perdesse a cancelar. memória. Ah, não. De novo esse negócio. Se eu perdesse a memória, Ah, o que é que você diria pra mim sobre mim? tem um cara chamado Kalel. Você disse que era muito fã dele. Kalel? É. Muito doido. Esse cara vinha de outro planeta. Esse cara caiu de uma nave. Disse que era, o pessoal chamava alienígena. Esse cara voa, era muito doido. Esse cara saía raio do zóio dele. E você disse que gostava dele. O negócio é descobrir agora, Deus. Hashtag descubra quem é esse cara. Se vire. Senhoras e senhores. Roda a vinheta. Estamos de volta ao episódio 69 do Foguetão. Nossa mente quinta série está aflorada nesse episódio, né, Ricardinho Sá? Começamos muito bem. Nossas palhaçadas iniciais começaram muito bem. Hoje a gente se superou. Você falando do grande Clark. É, eu não né? sei Cheguei se falando do essa grande Superman. superação... Senhoras e senhores, o grande Superman que todos nós conhecemos muito bem. Super-homem. Veio para a Terra para salvar esse planeta, perpetuar a paz. Me diga uma coisa, né? o S no peito dele é de quê? O S é um símbolo de esperança, certo? É um símbolo de esperança que veio de Krypton, Ah. ok? Em Krypton, o formato do S representava esperança, Certo. né? Nada mais e liberdade criativa, meu amigo. Você pode dizer o que é. E né? Super-Homem é Jesus Cristo? Hã? E O Super-Homem... Superman é um personagem que tem uma conexão direta com Jesus Cristo. Eu tô rindo aqui, você sabe que eu tô rindo. É porque a gente gravou um episódio do podcast que Ricardinho tinha Isso. em 1987, Certo. né? A gente gravou um episódio e eu falei justamente sobre toda essa referência que o Superman traz com Jesus Cristo. E foi uma puta polêmica, Maria. né? Nas redes Que sociais. saudades desse engajamento. Nossa, se quiser a gente mete umas Fantástico. polêmicas aqui, bora? Fantástico. Foi maravilhoso aquele E engajamento, aí, me ajudou muito. senhoras e senhores, isso deu uma repercussão. E aí, toda vez que tem uma boom, eu já passei por algumas crises na internet, assim. Toda vez que tem uma crise não, mas é uma coisa que a gente precisa responder muitos comentários. E você Aí eu responde fiz, todos? meu Deus do céu, lá vai. Aí acorda cedo, senta aqui na cama confortavelmente e vai respondendo um Por um. por um. Um por um. Positivamente ou negativamente. Ah, mas é isso Aí aí. começou uma discussão, não foi? Na rede social. Foi, que não sei eu me o quê, divertia muito. Falando de ego, superego, alter ego e psicologia e o personagem Jesus Cristo e religião. E uns me chamaram de herege, outros me chamaram de É louco, por outros isso me que o chamaram mundo- que era isso mesmo. É por isso E que o tinha um mundo dos referencial. super-heróis Ai, não meu Deus avança. do céu. Teve Não um come- avança? Não, teve um cara comentou assim, é por isso que o mundo dos super-heróis Ah, não foi. avança. É esse tipo de fã que faz os super-heróis ficarem ruins. Aí, que é isso, bicho? Vale um episódio nerd do Foguetão, né? Bom, Vale. turma, antes que a gente se prolongue com as nossas delongas nerdísticas, né? Não estamos aqui, não estamos num podcast nerd, apesar de ser uma coisa muito gostosa de se falar, É né, verdade. Ricardinho Sá? Inclusive, X-Men 97, meu amigo, ali é uma obra-prima. Ali é uma obra-prima. Pra mim, de tudo que a Marvel fez até hoje, tem Ultimato ali no pódio, no topo do Monte Everest. No Monte Everest, não é um monte não, né? É uma montanha, sei lá. É comprido, é longo. Negócio alto, lá na ponta do Everest. É. E meu amigo, pareando ali, X-Men 97. É uma obra-prima.
É uma obra-prima, é uma ressurreição, é um voo da Fênix. Você sabe que vai haver discordância, né? Rapaz, absurdo, é uma coisa linda. Ricardinho sai, e aí faça o corte, Gabi. Faça o bem. corte que eu desço o cacete nos comentários de novo. É uma obra-prima. Pronto. Ganha de Guerra Infinita. Perfeito. Ganha de Guerra Infinita. Estou na expectativa para Deadpool e Wolverine. Acho que também será um Vai grande ser, ponto de eu virada. eu acho que vou dar né? boa risada. Inclusive, Ricardinho Sá, falando de ponto de virada, falando sobre virada, eu estou me sentindo aqui no episódio de hoje num ponto de virada. Porque finalmente eu consegui uma agenda com a nossa convidada de hoje. Eu já ia perguntar. Isso é um ponto de virada. Isso é como é aquele negócio de point, né? Turning point. Não, turning point Ponto não, de pô. igni- Aquela virada, pô, que tá no filme. Turning point, meu amigo. Não. Plot twist. É um plot twist? Não, é um ponto de virada? Pronto, estou aqui no meio Pronto, de um plot twist. Estou aqui no meio de um. Plot twist. Estou aqui no meio de um. Plot twist. Boa. Senhoras e senhores, a convidada de hoje, primeiro que o sotaque dela, eu tenho um carinho, uma memória afetiva. Rapaz, lembra a minha infância, lembra o início da minha adolescência, lembra o tempo que eu morei em Recife. Velho, é tão gostoso de se ouvir. Pra mim, né? Tem um carinho tão grande, Dona Marcela, que você não imagina. Eu falei o nome dela antes de... Mas imagina só. Dona Marcela é uma empreendedora da vida própria. Né? É isso, Rodrigo? E aí, veja, uma pessoa com formação... Ela é assistente social de formação, mas ela é doutora em engenharia de software. E aí isso deu um... né? E aí, veja como tudo na vida é meio conectado, tô sendo já entrando na intimidade aí, viu, Dona Marcela? Veja só. Eu fiquei... Rapaz, que loucura, né, porra? Ela foi por um caminho mais humano de desenvolvimento social, desenvolvimento de pessoas, etc. E aí, pelo que eu entendi, usa isso num link, numa conexão quanto tecnologia, quanto inovação, né? E aí se torna superintendente de educação e inovação do Porto Digital. E eu fico até arrepiado porque um dos grandes lemas que eu tenho na vida, uma das coisas que eu mais acredito no mundo, é o que eu acredito de verdade, é o que pode transformar o mundo num lugar melhor, é educação e empreendedorismo. Eu sou um fã da história do Porto Digital, do que é o Porto Digital, do peso que o Porto Digital tem para o Brasil. Né? Sou apaixonado por Recife, sou apaixonado por Pernambuco, minha família é de lá, tenho grandes histórias e grandes amigos lá. E estar com Marcela Valença hoje, no episódio 69 do Foguete Sem Ré, é uma realização. Por quê? Trazer um pouco da história dela é trazer também um pouco da história do Porto Digital e todo o impacto social e principalmente no ecossistema de inovação que o Porto Digital traz para o Brasil, para o Nordeste e para Pernambuco. E agora para o Brasil todo, né? Várias frentes. Senhoras e senhores, quero encarecidamente pedir uma salva de palmas para Marcela Valença, nossa convidada de hoje. Pronto, aí você disse que você fala muito, pode falar agora. Posso falar agora? Dá mute no meu, papai, que hoje eu tenho certeza que eu vou ficar calado. Seja bem-vinda, minha amiga. Bem-vinda demais. Muito obrigada, Bruno, pela introdução, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né? A gente estava tentando conseguir a agenda, mas é difícil conseguir porque são vários projetos e fico muito feliz assim pela introdução que você fez. Nem sabia que era tudo isso. Conversa mole, Ricardinho Sadiga, não sabia. O sotaque eu também gosto, vou falar a verdade. E espero que seus ouvintes também, seus espectadores também gostem do nosso sotaque, porque assim, é isso. Pernambuco é essa história. E eu também, minha cabeça foi pra 5ª série, viu? E eu tenho... Ainda bem que eu não fui o único. Além de doutoranda, ainda estou terminando, vou terminar agora, entregar o doutorado agora daqui 3 meses, eu também sou cronista, né? Faço crônicas para poder conseguir escrever o doutorado. E uma das crônicas eu falo dessa coisa do 69. Eu troquei. eu tenho um problema grande de trocar nomes. Né? Se você pode falar em loucura, a minha vida é uma loucura. Loucura é o que me define. E eu tenho uma só pra gente começar a conversar, eu tenho uma história de esquecer nomes. Eu troco o nome do cachorro pelo nome do filho, eu troco o nome das pessoas que trabalham comigo, e eu troco o nome geral, e esqueço as coisas, e entrei várias vezes em Uber errado.
E aí, uma vez saindo na loucura, porque eu também tenho insônia, não consigo dormir, e aí saindo na loucura veio no aplicativo Nissan Versa vermelho, placa, final da placa 69. Eu disse, sexy. E fiquei, Versa vermelho. Nissan Versa vermelho, 69, vá. 69, Nissan Versa vermelho 69, Nissan Versa vermelho 69, e disse, agora eu vou entrar no carro certo. Aí chegou um carro vermelho, eu olhei placa 69, quando eu abri a porta, disse, bom dia, seu Nissan. Decorei a placa Interessante seu sobrenome Versa, né? Não é? Muito interessante seu sobrenome Versa. Então, assim, loucura eu acho que é o que define, Bruno. E eu sempre pautei a vida pela loucura, porque eu acho que os loucos são mais divertidos. São. E a vida, ela é tão cheia de complicações, de pequenas coisas que vão lhe travando, que vão colocando você para baixo. A gente tá vivendo um mundo aí tão cheio de más notícias o tempo inteiro. E eu acho que você, de vez em quando, desconectar ou você caminhar para o lado da ludicidade, da loucura, eu acho que é legal essa coisa, sabe? Então, fazer essa trajetória, né? Chegar até onde eu cheguei na engenharia de software, eu pensei muito antes de entrar. E uma das perguntas que o pessoal da banca de seleção lá do doutorado me fez foi: o que você acha que serviço social tem a ver com engenharia de software? Serviço social tem a ver com transformação do mundo, né? Com transformação e tentar colocar as pessoas numa condição melhor. E a engenharia de software tem essa coisa de você, por meio da tecnologia, tentar organizar projetos que transformem a vida das pessoas em alguma coisa melhor. Seja um projeto de uma empresa, seja um projeto, né, de um governo, seja um projeto, né, privado. Mas aí eu disse, porra, eu faço isso, eu resolvo o problema. Há 25 anos atrás, eu sou assistente social, tem 25 anos. Eu resolvo o problema. Como é que eu não vou saber fazer isso em engenharia de software? Como é que eu não vou conseguir resolver problema em engenharia de software? E aí, trazer para a engenharia de software, eu acho que foi a contribuição que eu dei, que eu tenho dado para o doutorado lá da SESI School, que é onde eu faço, trazer esse lado humano da engenharia, entender que por trás do código, que por trás do processo, que por trás do artefato, tem gente. E esse artefato pode acabar, não ser mais amanhã, mas vai ter gente atrás disso. E a gente tem que trabalhar com as pessoas. É modificar a cabeça das pessoas, é colocar as pessoas no centro do processo. E a gente tem tirado muito as pessoas do centro do processo, pensando que a tecnologia ela vai andar por si só. E ela não vai, né? Hoje é inteligência artificial, amanhã pode ser outra coisa, mas sempre vai ter gente. E se a gente não trabalhar a tecnologia pra gente, não vai dar conta. Então esse foi o mote. Por isso que eu embarquei nessa loucura. Agora, assim, me quebrei todinha. Até hoje eu me quebro para estudar final de semana, para tomar conta de casa, para ser mãe, para trabalhar no Porto Digital, para fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu vou terminar esse negócio. E quando terminar, eu vou fazer um pós-doc em psicologia. Já tá dito já. Você viu que ela falou da questão do por trás do código tem uma pessoa? Que a gente vê um código de um código-fonte, enfim, toda a parte de programação, seja lá o que for, de um site, de um programa, enfim. É de uma forma tão mecânica, como algumas pessoas veem, que esquecem de fato que tem uma cabeça pensante, que tem uma pessoa que às vezes no dia que fez aquele código não estava bem da cabeça. Se erra uma linha. Escrevendo de fato por trás. Isso. Porque eu acho que tem algumas pessoas que pensam hoje que esse negócio de inteligência artificial pensa que é uma máquina o tempo todo, né? O tempo todo. E aí, Ricardinho, tem que pensar que quem está por trás tem sua história, tem a sua trajetória de vida e é marcado por subjetividade. É por isso que eu quero pensar depois no estudo da psicologia, porque você ser branco influencia, você ser negro influencia, você ser mulher influencia, você ser uma pessoa da periferia ou você ser do centro, né? Você ter tido oportunidade ou você não ter tido oportunidade, tudo isso influencia na forma como você cria os artefatos, os aplicativos, e aquilo ali vai fazer mais ou menos bem à humanidade. Então, quanto mais diversidade a gente colocar nesse processo de formação, quanto mais gente diversa,
a gente vai conseguir melhorar a inovação. Porque para a inovação ser para todo mundo, né? Não ser um quadradinho onde caibam poucas pessoas, né? O que a gente tenta fazer no Porto Digital e a briga minha de Rodrigo, a luta minha de Rodrigo e de várias outras pessoas é essa, é fazer com que esse quadrado eles caiba muita gente dentro dele e a gente consiga fazer de fato uma inovação que ela seja para todo mundo. Ah, você é maluco, é utopia, pô, mas assim, se você veio pro mundo só para fazer peso, vá-se embora. Né? A Terra tá tão pesada, 8 bilhões. Vá-se embora, faça alguma coisa que preste. Você não sabe quanto tempo vai passar aqui. Se você vai passar 10, 15, 20, 30, 80, 60 anos, 100 anos, faz alguma coisa que vai valer a pena. Você não precisa ser um artista, você não precisa ser um grande cientista, mas no teu dia a dia faz alguma coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o meu lema. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu não sei quanto tempo mais eu vou durar. Então, que o que eu faça seja bem feito e deixe alguma coisa para alguém. Que seja educar meu filho. Que seja ser uma boa mãe. Porque a gente pensa muito assim, como é que que mundo o meu filho vai ter? Porra, que filho eu tô criando pro mundo? Porque o mundo vai ser tanto melhor dependendo do que eu fizer para criar meu filho. A gente assim, como é que o mundo vai receber o meu filho? Porra, como é que teu filho vai construir esse mundo? Então, a gente vai invertendo. E ser só mãe, né? Ou ser só, quando eu digo ser só, não é que ser só mãe, mas você ser uma boa mãe, você ser um bom pai, você tá ali exercendo a tua função, faz isso pensando no futuro. Não é só abrir a boca do menino e dar comida, não é só mandar pra escola, mandar pro inglês. Quem é esse cidadão que tu tá formando? Então, essa é minha vibe no mundo, assim, desde sempre eu penso nessas coisas. Meu irmão, que episodião, viu, papai? É 69, né, pô? Ela pegou Que na minha certinha. episodião, meu amigo. Rapaz, e que sorte ter sido 69, né, Ricardinho? Você percebeu que a gente tá. Uma coisa que tá acontecendo aqui no Foguete. Excelentes episódios só estão acontecendo agora, depois de tanto tempo. A gente tá com 2 anos aqui, né? É. Não tô dizendo que os primeiros foram ruins. Mas É porque eu acho que o nível, acredito que é a maturidade também, né? Pô, a gente tá fazendo isso, a gente já fez isso 68 vezes, meu amigo. Ou seja, a gente aprendeu alguma coisa nessa jornada, tem alguma manha aí do que a gente tá fazendo, né? Marcela, minha amiga, eu não sei nem por onde começar. Por quê? Vamos lá. A gente já foi para uma linha de tecnologia, de inclusão, do papel da tecnologia no mundo. Você já foi para uma linha de criação, você já foi para uma linha de futuro, você já foi para uma linha de maternidade. Eu não sei que eu sou doida. Não, é fantástico isso. É fantástico. Por quê? Primeiro, porque eu acho que nossa missão aqui com o Foguete, você está sendo um agente, digamos assim, genuíno para valorizar o que a gente faz aqui, que é trazer esse conteúdo de altíssimo valor, um conteúdo riquíssimo. Eu vou tentar construir uma linha, porque no começo você falou sobre loucura, né? O louco é um gênio que ainda não trouxe resultado, porque quando o louco mostra resultado, gera resultado, muitas vezes ele é chamado de gênio. Não é isso? É isso. Faz sentido? Faz sentido. Sabe com quem eu aprendi isso? Com Saulo, né? O gênio é um louco com reputação, né? O gênio é um louco com reputação. E o que traz reputação é o resultado. Existe um cara aqui chamado Saulo Barreto, com 2 T's. Ele tem um projeto, ele tem uma ONG em Santa Luzia do Itaim, é um interior daqui de Sergipe, uma cidade basicamente pesqueira, né? Acho que é assim que se fala. Ribeirinhos. Ribeirinha. Ele tem um projeto lá de formação em tecnologia, em formação de designers, de desenvolvedores, de artesãos, enfim, lá nessa região reconhecida globalmente, certo? Você tem noção, já teve designer, inclusive é um lugar para vocês conhecerem, para vocês irem conhecerem. Antes, o projeto, a ONG se chamava IPTI, desculpa, Saulo.
Hoje, porque eu tô com um nome novo, eles mudaram o nome recentemente para The Human, né? The Human Project, né? Mudaram o nome recentemente, eu vou te mandar nas redes, no Instagram e tal. Enfim, foi com ele que eu aprendi isso. E quando a gente fala sobre o papel da tecnologia, a leitura que eu faço primeiro, eu acho que até pela maneira como as informações estão sendo propagadas e a gente tem acesso à informação, tecnologia não é necessariamente aplicativos e máquinas, né? Não é só isso. O conceito que eu acredito em tecnologia é muito mais amplo, né? Não é necessariamente pessoas que estão ali codando e desenvolvendo tecnologia. E no final das contas, o papel da tecnologia é melhorar a vida do ser humano. Ponto. Ou trazer mais agilidade em algum processo, ou trazer acesso a coisas que são diversas, educação, produtos, enfim, de maneira mais fácil, de maneira mais ampla, de maneira mais global, né? Isso aí, no final das contas, a tecnologia tá ali para resolver problemas da vida do ser humano. Ou seja, no final das contas, sei lá, eu lembro que quando eu fui lá no Porto Digital, eu vi um desenvolvimento se eu não me engano, de uma prótese de alguma coisa. Não tem um... Sim, de um né? laboratório que a gente tem lá Isso, de né? software. Ou seja, tá resolvendo um problema de uma pessoa, vou ser mais raso, me corrija, por favor, mas uma pessoa que não tem um membro, digamos assim, né? Sei lá, o exoesqueleto tá ali para desenvolver, para resolver um problema e aquilo ali é tecnologia, né? Ou seja, existe um código por trás, um estudo por trás, mas quer queira, quer não, é físico, né? Uma implementação física. E quando a gente fala de ser uma ferramenta de solução de problemas, problemas sociais, que aí um link, né? Lá atrás, há 25 anos atrás, esses problemas sociais, eles precisam serem resolvidos por diversas óticas. E aí que entra a inclusão. Isso. Né? Ou seja, a partir do momento, o meu background, tudo quem eu sou, minha criação, com quem eu convivi, minha formação social, minha formação quanto à educação e tudo mais, faz com que eu tenha uma perspectiva sobre o que é esse objeto, né? Esse copo, por exemplo, né? Objeto, eu estou dando o exemplo, pode ser qualquer tema, né, que exista. Você tem outra perspectiva, né? Simplesmente, talvez, pelo fato de você ser mulher, né? Eu sou um homem branco, você é uma mulher branca, né? Mas só pelo fato de você ser mulher, você tem outra perspectiva. E quando a gente fala de diversidade, trazendo para a tecnologia, quanto mais gente diferente, com diversas óticas, com certeza, aquela ferramenta que está sendo desenvolvida vai resolver o problema da sociedade de um jeito mais rico, mais efetivo. Acho que falei demais. O que eu queria entender na prática, Marcela, na prática, no dia a dia, né, do seu trabalho, do que você executa, como você consegue conectar todos esses links, certo? E qual o seu propósito de entrega para a sociedade de maneira efetiva, assim, né? Porque a gente poderia falar sobre formação, qualificação, atração, né? E presta atenção, viu, gente? São duas palavras, formação e qualificação. Isso. Né? Eu queria entender, assim, no dia a dia, na prática, como é que isso funciona. Tá, deixa eu puxar um pouquinho lá para trás para dizer da minha trajetória de vida que talvez explique um pouquinho, Perfeito, né? sensacional. Eu sou uma menina e ainda sou menina, tá? Porque há 44 anos várias Marcelas habitam em mim e que bom que elas habitam, porque eu dou espaço para que todas elas habitem. Eu vim do interior de Pernambuco, eu fui nascer em Garanhuns, que é uma cidade linda, Terra das Flores, porque em São Bento do Una, que é a cidade que minha mãe morava, não tinha maternidade para nascer. Minha mãe só tinha 20 anos. Então, fui nascer em Garanhuns, mas sou original de São Bento do Una. E aí, apesar do sobrenome, né, bonito e tem gente famosa com esse sobrenome na família, eu faço parte da ala pobre, que eu brinco. Eu sou da ralé dessa família, porque tem várias ramificações. E a minha mãe se separou do meu pai e a gente passou muito perrengue na vida. Então, eu vim
não vou dizer a você que eu passei fome nem necessidade, mas a gente passou muito perrengue de estudar em escola pública a vida inteira, de, assim, ter pouca roupa, de não ter acesso às coisas. E as coisas na década de 80 e 90 eram bem mais difíceis do que são hoje. Sim. E aí eu via aquele mundo e via aquelas desigualdades e disse, porra, não tem muito sentido esse negócio para mim. Uns terem, outros não ter, umas pessoas estudarem em escola boa, outras pessoas não conseguirem estudar. E eu sempre fui uma aficionada por educação, por leitura. Meu avô era um leitor exímio, meu avô lia muito, e meu avô era compositor, e era poeta, e era contador de causos e contos, e parte do que eu sou hoje, né, dessa minha ousadia de escrever crônicas, ela vem do meu avô, de contar história. Eu adoro ouvir história, contar história, enfim. Mas fui uma menina pobre que me ferrei um bocado. E em algum momento da minha vida teve um start dizendo assim, olha, se não for educação, não vai ter salvação. E eu sou a mais velha de 4 irmãos e a mais velha da família inteira, dos outros primos, enfim. E eu achava que eu devia ser aquele cordão que, né, o centro condutor do processo para que os outros também se transformassem e a gente não fosse reproduzindo aquilo que a família vinha reproduzindo há algumas gerações. Então, eu investi na educação, estudei em escola pública, estudei pra caramba, assim, muito defasada. Quando eu cheguei no 3º ano científico, à época, né, que se falava assim, eu fiz um concurso de redação e fui a única pessoa do estado de Pernambuco a receber um prêmio pela redação, né, pela excelência da redação. E eu ganhei com o prêmio, junto com as outras pessoas de escola particular, passar um mês no Diário de Pernambuco, que era um jornal, né, que é um jornal do lado de Pernambuco, aprendendo a ser jornalista e, né, passando por todas as fases. E eu disse, porra, esse negócio é minha vida. E aí, vou fazer jornalismo, minha avó disse, minha filha, veja, a concorrência na Federal só existiam 2, né? A Federal e a Universidade Católica é muito alta. Você quer fazer faculdade? Eu quero, eu preciso fazer faculdade. E ninguém nunca tinha feito faculdade na minha família. Então, eu fui a primeira pessoa a entrar. E aí, eu escolhi o serviço social, porque eu achava que o jornalismo eu ia poder ajudar as pessoas. Eu disse, porra, se não for com jornalismo, é com o quê? E aí, eu escolhi o serviço social para entrar e essa trajetória percorreu a minha vida, dizendo assim, como é que eu posso fazer para ajudar pessoas? E eu descobri, ou intuitivamente, ou experiência, que a educação é uma forma que você tem de transformar as pessoas e as pessoas transformarem, né, o mundo. E como é que a gente conecta tudo isso, né? Quando eu cheguei no Porto Digital, foi um convite que o Pierre Lucena fez, que é o presidente do Porto Digital, dizendo, olha, vê só, a gente tem aqui um gap de pessoas na área de tecnologia para trabalhar, tem muitas vagas em aberto e a gente tem que fazer alguma coisa. E tem muito trabalho, pouco dinheiro e muita suadeira aqui. Você topa? Eu disse, porra, para trabalhar contigo eu topo. Eu já havia trabalhado com o Pierre anteriormente, e vamos lá, vamos fazer, vamos construir um projeto. E a gente começa a construir esse projeto e a gente, na verdade, não sabe exatamente o que é que vai fazer. A gente sabia que devia reduzir o gap. E aí a gente se articula com instituições de ensino superior, a gente ouve o mercado de trabalho e a gente diz, porra, vamos botar esse mercado para dentro para discutir, porque eles estão querendo, são eles que estão precisando desse capital humano. Existia uma desconexão entre o mercado de trabalho e o mercado formador do profissional, digamos assim. Existia uma desconexão, como até hoje ainda em algumas instituições ainda existe. Então, além do gap, né, além da diferença quantitativa, menos pessoas eram formadas do que a necessidade do mercado, a gente ainda descobriu, e isso é um dos temas da minha tese, que existia um gap qualitativo. As instituições de ensino não estavam formando para que aquelas pessoas pudessem entrar no mercado. Estavam formando completamente diferente. Então, a gente disse, vamos juntar todo mundo aqui e o Porto Digital vai ser esse grande mediador. E a gente começa a fazer esse processo na experimentação, como um startup. Vamos montar aqui uma proposta, vamos rodar essa proposta, vamos errar rápido, vamos aprender rápido e vamos tentar pensar num nível de escala. E aí a gente fez isso em 2019, veio a pandemia em 2020 e adicionou mais problema ainda, mais desafio para que a gente pudesse se organizar. E tinha uma coisa que me incomodava profundamente, é que o modelo de negócio que a gente estava fazendo era um modelo em que a gente tinha alunos que estavam pagando esse processo de formação. Então, continuaríamos do mesmo jeito, homem branco, mulher branca, poucas mulheres,
pessoal de classe média alta, e a tecnologia continuaria circunscrita àquele grupo de pessoas que já faziam parte daquele pequeno quadrado. E aí a gente fez uma provocação para uma instituição de ensino lá de Recife e disse, olha, bota uma turma gratuita. E aí eu, como assistente social, desenhei o processo. Eu disse, sabe como é que vai acontecer? Se a gente der oportunidade a pobre, vocês estão procurando lugar errado, meu velho. Vamos dar oportunidade a pobre? E eu falava muito isso para os RHs, que os RHs diziam assim, a gente não está encontrando gente qualificada, a gente não está encontrando gente qualificada. Aí eu dizia, vamos parar e pensar duas coisas. Primeiro, o teu processo de seleção e atração. Como é que ele se dá? Quem você chama? Onde é que você está procurando essas pessoas? Né? E o que é que você está esperando? Você está esperando o engenheiro de software sênior? Esse camarada não está aqui, meu amor. Esse camarada está no Vale do Silício, que fala inglês fluente. Está no Vale do Silício, meu amor. Não está aqui. Então, vamos começar a repensar o processo de contratação, o processo de atração. E a segunda coisa é, onde é que você está procurando? Porque se você estiver procurando em periferia, o camarada da periferia se vira, porque ele vai ter que viver todo dia. E eu sei disso. Eu sei que tem o que é pegar ônibus, eu sei o que é você não ter, às vezes, o que comer durante o dia, ou do que você ficar numa faculdade tendo que copiar. Na época, eu copiava os livros da biblioteca, porque eu não tinha dinheiro para tirar xerox, né? Fazer a cópia do livro. Então, eu sabia que a galera da periferia, ela tinha uma garra diferente daquela galera que estava acostumada Sim. com as coisas na mão. E aí a gente fez esse programa pequenininho, pensando em atrair jovens que tinham uma renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos, que nunca tinha feito nenhuma graduação e que tinha uma nota legal no Enem para entrar. Rodamos esse experimento e esse experimento foi um sucesso, porque pela primeira vez o pessoal da empresa começou a ver engajamento do aluno. Viu o engajamento do aluno, começou a ver que estava dando certo. Nessa turma gratuita desse Certo. pessoal que estava sendo... E essa galera da turma gratuita começou a impulsionar o outro, que era meio que O cara que tá classe pagando. média, que estava pagando, que estava ali, que tinha um... Assim, pô, se não der certo aqui, eu tenho uma outra E como perspectiva foi de que essa galera vida. da turma gratuita foi selecionada para... Nós selecionamos. Eu fiz um ok, processo certo. seletivo com a Ok. instituição. Eu participei ativamente desse Ok. processo seletivo com a instituição e a gente colocou 60 pessoas para dentro. E quando você põe 60 pessoas para dentro de periferia, pessoas com renda familiar inferior a 3 salários mínimos, e você bota essa galera para estar com outra galera, que é outra realidade, já deu um choque. Então, deu um choque para a galera que já estava dentro e deu um choque para essa galera que nunca tinha estado num lugar como aquele que a gente proporcionava. Então, a gente começou a chocar todo mundo. E eu e o Rodrigo, a gente adora fazer isso. Isso rodando dentro da instituição. Rodando dentro da instituição, todo mundo junto. Todo mundo vivendo a mesma experiência. O aluno bolsista e o aluno pagante. E rodando dentro. Então, o aluno bolsista que não sabia o que era inglês, que nunca tinha tido acesso a quase nada, convivendo com um camarada que sabia inglês, mas que não tinha, digamos assim, competências e habilidades emocionais, de assim, vou enfrentar o mundo, vou fazer, vou acontecer, de resolver desafio. E o camarada da periferia que enfrenta desafio todo dia, porque para viver, para sair de casa, né, ele tem que matar 500 leões, tem que matar uma selva inteira. Os dois juntos trabalhando e esse negócio foi potencializando. E a gente foi experimentando. A gente foi, Rodrigo, eu, Jordano, Pierre, a gente foi fazendo diversos experimentos e a gente ia anotando aquilo ali, dizer, pô, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, e a gente foi colocando todo mundo para trabalhar junto. E a gente foi envolvendo a empresa e dizendo, olha, tá vendo o que a gente estava dizendo, que a gente tinha alguma razão no que a gente dizia? Olha a garra desse pessoal aqui. E olha como você juntar esse pessoal com esse outro pessoal, que é o que você está acostumado a lidar, como isso traz uma diferença. E aí a gente foi montando cursos paralelos para pessoas trans, formação para mulheres, formação para pessoas LGBTQIA+. A gente foi montando formação para gente do interior do estado, a partir do nosso hub lá em Caruaru, do Porto Digital, e a gente foi conectando essas pessoas umas às outras, e a gente foi conectando essas pessoas às empresas, e a gente foi fazendo um processo de educação das empresas. E, ao mesmo tempo, a gente foi fazendo um processo de educação das próprias instituições de educação, que também não estavam sabendo lidar com aquela movimentação toda, porque
você pensa que para uma instituição de educação mudar, ela leva muito tempo. Porque ela tem um currículo meio que engessado, ela tem uma metodologia, uma pedagogia que está ali sendo feita há não sei quanto tempo, de um professor que tem 30, 40 anos, que faz exatamente do mesmo jeito. Para aquilo tudo mudar, é nó. E aí a gente brinca muito, o Rodrigo e eu, a gente brinca muito que são muitos pratos a equilibrar. E aí o processo de escala, ele veio quando o governo municipal de Recife olhou para aquela doideira toda que a gente estava fazendo, né? E era uma loucura muito bem orquestrada, estruturada e pensada, e a gente avaliava e media e olhava e dizia, porra, vamos mudar por aqui, vamos fazer isso, a gente errou aqui, vamos tentar se organizar. Contar essa história hoje é massa, né? Depois da gente ter já passado por muito perrengue. E aí o governo municipal olhou e disse, porra, esse negócio dá match aí, dá pra gente fazer alguma coisa com isso aí. Isso eu vou investir. E aí eu vou investir exatamente como vocês fizeram. Com essa turma gratuita vinda, que tem nota no Enem, que tem boa nota no Enem, que são pessoas da periferia, que são pessoas de Recife, porque aí é circunscrito a Recife, porque é investimento, né, do poder público municipal. E a gente hoje tem o Embarque Digital com 1.750 alunos, que são da periferia de Recife. 88%, exatamente com isso, com essa renda de 3 salários mínimos inferior, né, 3 salários mínimos de familiar. 69% de pessoas pretas e pardas, 36,4% de mulheres em tecnologia, que é um absurdo, e um percentual de empregabilidade quase na casa dos 70%, porque a galera vai atrás. E a gente tem um feedback das empresas dizendo, porra, esse pessoal aqui, eles vão e vêm, conversam com a gente, pedem emprego e fazem o teste, erra, e no próximo teste vem e volta de novo. Então, a gente foi fazendo esse processo acontecer, misturando as coisas. É meio que uma alquimia, né? De sair misturando e testando. Hoje são mais de 3.000 estudantes que a gente tem rodando em Recife, aqui em Aracaju e em Brasília. A gente está com expansão prevista para São Paulo. A nossa ideia é ter pelo menos um polo desse de formação em cada local. E a ideia é que a gente consiga formar pessoas para trabalhar no mercado de tecnologia, mas que mais do que isso, a gente consiga formar pessoas que tenham mentalidade empreendedora. Porque mesmo que você vá trabalhar em alguma empresa, se você não for empreendedor, ainda que dentro da empresa, se você não tiver essa mentalidade, você não consegue ascender, você não consegue fazer algo de relevante. Você tem que estar incomodado. E a premissa que a gente utiliza muito é a premissa do incômodo. Assim, a gente não quer deixar ninguém confortável, né? A gente não quer deixar ninguém nessa zona de conforto, nessa linha de conforto. A gente tem que colocar a galera para pensar, a gente tem que colocar a galera para ser estimulado a correr atrás, enfim. E a gente tem aí questões geracionais que precisam ser debatidas e discutidas, né? Uma nova geração que tem dificuldade na parte comportamental, que às vezes não está tão preparada para, né, para os desafios desse mundo do trabalho cada vez mais complexo, enfim. Então, não sei se respondi a tua questão, mas a gente foi fazendo esse mix de coisas para poder trazer inovação, inclusão, criatividade, desafio, escala, e a gente foi montando esse quebra-cabeças, e a gente ainda está montando. Eu acho que a grande contribuição, eu acho que a grande sacada que a gente tem é que eu, Rodrigo, Jordano e o time inteiro que faz esse programa acontecer aqui em Recife, em Brasília, é que a gente todo dia não está conformado. A gente todo dia está se perguntando se o que a gente está fazendo é alguma coisa legal, se o que a gente está fazendo é certo. É trabalhoso, porra, demais. Assim, tem estresse envolvido? Tem estresse envolvido, mas assim, quando você vai para uma formatura, que a gente teve, né, Rodrigo, no início desse ano, fevereiro, dessa turma de alunos,
Eu vi as fotos de Rodrigo. Gente, Gente pra caramba, essa turma de alunos, dessa primeira turma do Embarque Digital, que você passa e as mães falando com você, assim, porra, obrigado, olha, meu filho, eu não acreditava nisso, ele tem 19 anos, ele já tá empregado, ele tá empregado com carteira assinada, né, que eles falam, carteira assinada, e ele já tá ganhando mais do que eu e o pai juntos e tal, e aí você vê as avózinhas lá, cadeira de roda, tudo lá pra agradecer e dizer como foi legal, porque a gente também faz um trabalho com a família, né? Eu disse, gente, vamos trazer essa família. Essa família não sabe nem o que é tecnologia. Essa galera não tem nem ideia do que é que os filhos estão fazendo. Estão pensando que estão mexendo no computador. Qual é o destino desses meninos? Vamos trazer para explicar para esse povo? E como boa assistente social que sou, eu costumo fazer tradução, né? Eu sou péssima em inglês. Mas traduzir o que o rico está falando para o pobre entender, o que o pobre está falando para o rico entender, isso aí eu faço de boa na Lagoa. Então, vamos trazer essa galera para eles entenderem. Vamos trazer CEO de empresa para falar para esse pessoal. E vamos fazer com que os CEOs escutem o que eles estão falando. E aí, muita mãe levantava a mão dizendo, eu sou doméstica. Eu sou diarista. Minha filha é a primeira pessoa da família a entrar na faculdade. Eu nunca imaginei que minha filha tivesse entrado na faculdade. Aí você quebra a perna do CEO da empresa e aí você diz assim, ó, tu sabe o que é na verdade ESG? Sabe o que é responsabilidade social? É isso aí. E a gente não está pedindo nada demais. A gente não está pedindo que você crie um programa especial dentro da tua empresa. A gente não está pedindo... A gente só está pedindo que você construa as oportunidades e que você faça processos seletivos, que sejam processos seletivos reais para as pessoas reais. Você não está no Vale do Silício. Você está no Brasil, num país onde a educação, ela, infelizmente, ainda é deficitária, num país que a gente precisa investir na formação, na educação das pessoas, e que a empresa tem um papel fundamental de transformação de vidas. E a gente vai transformar vidas, e a gente vai transformar a economia, e essa economia vai transformar vidas, e a gente vai criar um ciclo virtuoso que a gente não vai precisar mais, por exemplo, em Recife, que é uma capital ainda com índice de violência grande, fechar os vidros do carro quando a gente anda ou construir muralhas o mais alto possível para que as pessoas não entrem. Porque o índice de violência é alto e as pessoas estão famintas na rua e as pessoas estão desempregadas e estão desesperadas. Então, à medida que eu começar a perceber que os muros estão cada vez mais diminuindo, né? E os muros físicos mesmo, que a gente não tem mais cerca elétrica, que a gente não está fazendo essa divisão, a gente está indo para o caminho certo da sociedade, né? Onde a gente vai ter paz. Porque não adianta o rico ser rico, ter muito dinheiro e não conseguir fazer nada de diferente, porque ele vai viver numa prisão. Vai inverter, ao invés, né, do bandido, da pessoa, do infrator, tá na prisão, quem tá na prisão é ele, que precisa ter segurança, carro blindado, muro alto. Então, vamos construir uma sociedade sem muro, pô. E é educação. E é a educação por meio da inclusão que vai fazer esse negócio acontecer. Pelo menos é o que eu acredito. Alguém pode me mostrar alguma coisa diferente. Mas até agora, com 4.4 de cavalo de força, com crossfit... fazendo crossfit e crossfiteira de última hora aí, nos últimos meses, é isso que eu acredito. Ainda não me mostraram uma fórmula diferente. Se me mostrar, comprovar, eu tô dentro. Meu irmão, que fantástico, velho. Uou, Ricardinho Sá. Que fantástico. Que fantástico. Marcela, me diz uma coisa. Como equalizar essa oferta e demanda, assim, das vagas no mercado de trabalho, das vagas nas empresas, né? Num Brasil desafiador pra cacete, pra quem tá liderando, pra quem tá empreendendo, e esse volume de pessoas se formando dentro de todo esse programa. Como equalizar isso para que não tenha mais vagas do que pessoas ou pessoas em relação à vaga? Tem alguma... Veja, a gente acredita... Vocês enxergam de alguma forma isso ou não? A gente acredita que quanto mais a gente aumenta a base dessa pirâmide, né? Assim, a gente forma mais pessoas que já estão dentro das empresas, das startups, elas conseguem subir, né? Então, o júnior sobe para o pleno para o sênior, e aí vai para CEO, né? Vai para outros cargos, e a gente formando a base. Meio que, como eu sei que você é um
um grande admirador de futebol, meio que formando esses times de base. Enquanto a gente continuar apontando somente para outras profissões, que são aquelas, digamos, mais tradicionais, a gente vai esquecer de formar time de base. Então, forma um time de base bem feito, esse time de base vai para a categoria júnior e essa categoria vai subindo até a categoria profissional. Eu tenho uma brincadeira que eu faço lá em Recife, que eu digo, sem educação não há salvação. Então, empresa ajudando a formar pessoas, governo ajudando a formar pessoas, a iniciativa pública e privada se juntando para poder transformar e formar mais pessoas. A gente tem uma diferença quantitativa e a gente precisa equalizar isso. Talvez a gente não consiga zerar, empatar, mas a gente, formando mais pessoas, a gente consegue mitigar. Recife hoje, pelo último censo do Ministério da Educação que saiu, já é a capital que tem mais estudantes per capita na área de tecnologia, sem considerar ainda o programa que a gente está desenvolvendo. Vai sair um censo agora e a gente vai ver o quanto o programa que a gente está desenvolvendo lá pelo Porto Digital ajudou a subir esse quantitativo. A gente tem muita fé que tenha pelo menos dobrado o número de pessoas formadas. E a gente tem também feito um trabalho de contra a evasão, né? Porque um dos problemas evasão dos cursos, certo. né? Um dos problemas da área de tecnologia e um das causas desse gap é que as pessoas não terminam os cursos. E aí a gente modela ele de uma forma tal para que o aluno não esteja só no abstrato, ele entenda o que é que ele está fazendo e ele coloque a mão na massa desde o início. Por isso que a gente chama as empresas. E quando ele começa a entender que aquele código que ele está construindo, aquele banco de dados que ele está fazendo, para que aquilo ali serve, tem uma aplicação real, aquilo dá outra motivação. E quando já no processo de formação ele já consegue se empregar, trabalhar como estagiário, CLT, seja lá o que for, ele já vê uma perspectiva, ele pode pagar a faculdade, ele pode ajudar a família, então isso já vai mantendo no curso. E a gente tem feito um trabalho muito, muito forte, a gente tem um time muito bom lá em Recife, e aqui e em Brasília a gente está montando também, para trabalhar com a parte comportamental, que é um outro grande desafio que a gente tem, para que esses meninos e meninas não desistam do processo. Porque dificuldade vai ter em tecnologia, em direito, em engenharia, em pedagogia, em serviço social, em psicologia, vai ter em todo lugar. Então, como é que a gente pode fazer para que a gente reduza essa evasão? Então, aumentando a quantidade de pessoas sendo formadas e reduzindo a evasão, a gente acredita que pode não resolver, porque eu acho que como é um problema global, a gente não resolve, mas a gente mitiga de alguma forma. Como é que eu construo essa pergunta? Marcela, em 2021 ali, a gente teve um boom na indústria, né, tecnologia. E hoje muito que eu escuto é que todo aquele boom ali em 2021, que o mercado de Venture Capital explodiu, valuations astronômicos, vagas estratosféricas e, sei lá, um júnior já entrando no mercado de trabalho com ordenado ali de um pleno, aquela loucura, tal. E hoje eu tenho escutado que está começando a sobrar vaga. Né? Sobrar vaga o quê? Sobrar mão de obra, digamos assim. Faltar vaga, né, para tanto desenvolvedor, desculpa. É real isso? Como é que você enxerga isso, toda essa transformação, né? Obviamente que numa pandemia, estava tudo fechado, qual era o caminho? Né? Depois a coisa meio que se normalizou, é como se entrasse num fluxo ali desse crescimento antes, pré-pandêmico ali. Como é que você enxerga isso? É real? Enfim. Veja, a curva foi ascendente na loucura, né? Ascendente na loucura, certo. Precisava ter Perfeito. Precisava ter aquilo ali. A gente acredita que a bolha, ela tem estourado, mas ela não tem esvaziado completamente. Há espaço, sim, mas as empresas não se propõem mais àquela loucura que estava. Até porque não tem capital, não tem investimento, não tem essa coisa para pagar um salário para um júnior de 10, 15, né, mil reais. Você não consegue mais fazer isso. E aí, as coisas agora estão entrando num processo de acomodação.
Certo. Talvez agora a gente consiga saber qual é o real tamanho do buraco. A gente estava trabalhando com um buraco que era antes da pandemia, que já era grande. Na pandemia esse buraco ficou maior, né? E aí houve toda essa corrida de colocar júnior para dentro, contratar pessoas, fazer, dar benefício disso, fazer aquilo, fazer milhões de malabarismo para poder ter essas pessoas. Sim. E a gente está achando que agora está arrefecendo um pouco, mas ainda assim existe um gap quantitativo, há necessidade de vagas, mas há, sobretudo e principalmente, que é um debate que eu faço dentro da minha tese, da necessidade dos recrutadores e selecionadores, das empresas entenderem o que na verdade é uma vaga em tecnologia. O que a gente precisa de verdade? Qual o perfil que a gente está precisando? A aposta volta a ser erroneamente, volta a se direcionar erroneamente para um caminho que é complicado. Volta a se buscar de novo o pleno, o sênior, o raio que o parta. Estão querendo o Steve Jobs, que não tem, pô. Não tem perfil assim. É um perfil super completo que a galera copia e cola. E assim, falo com tranquilidade, porque eu já peguei processos seletivos de perfil copia e cola. Copia o perfil do sênior pro júnior, do júnior pro... E aí copia o perfil, simplesmente. Precisamos repensar os processos de recrutamento e seleção e precisamos repensar as empresas, o papel das empresas no processo de formação dos seus próprios trabalhadores. Ou você tem uma empresa em que você consegue continuamente formar o seu trabalhador e, portanto, manter esse trabalhador reduzindo o turnover, porque ele precisa ter propósito, ele precisa entender o que ele está fazendo, ele precisa ver que ele tem um crescimento. Hoje essa geração não quer mais ser... Também, né? Possibilidade, essa geração não quer ser gerente mais. Eu não quero ser o CEO, eu não quero ser o gerente. Mas eu quero saber que eu estou crescendo, que cada dia que eu passo aqui, ou cada mês que eu passo aqui, ou cada ano que eu passo aqui, eu atingi um outro delta. Eu saí do V1 para o V2, para o V3, eu tô crescendo em saber. Eu estou crescendo em experiência, né? Então, a mentalidade da empresa também precisa ser transformada nesse sentido. É um caminho mais longo, né? Porque a gente precisa mostrar, por cálculos matemáticos e financeiros, que essa conta ela é muito melhor de ser feita do que uma outra conta de contratar um sênior, um pleno, que vai embora, 32 mil, que o cara... Com 32.500 vai para outra empresa. E você gastou investimento com ele, formando, que aí o camarada vai embora. Então, a gente também começar a trabalhar, e é uma perspectiva que a gente tem lá no Porto Digital, começar a trabalhar essa mentalidade da empresa para dizer o seguinte: olha com outra lupa para esse teu custo, né? Os custos que você tem, talvez você adaptando essas pessoas e dando um ambiente seguro e contínuo de crescimento para ela, seja muito mais proveitoso do que você contratar 10, 20, 30 sêniors e pleno para poder tocar teus projetos. Eu sei que existe urgência, mas às vezes a gente vai fazer um processo mais duradouro que mais na frente vai reverter numa coisa melhor. Acho que tem espaço. Acho que é por aí. Estou tentando ainda conceitualmente entender se essa minha hipótese ela é verdadeira, ela pode se sustentar. Mas eu acho que é a gente trabalhar com esse novo cálculo. Então, unir RH, unir galera do financeiro, unir galera de TI. Porque quando você pergunta para uma galera de TI assim, me ajuda aí, me dá um perfil legal. Tem uma vaga aqui em aberto, me dá um perfil legal. Falar da mãe do caba do TI, vai dizer assim, precisa disso. Aí eu sento, às vezes, e converso, eu sou esse menino, que às vezes eu esqueço o nome da pessoa, eu disse, esse menino, me diz uma coisa, é isso tudinho mesmo que precisa? Se eu fizer um teste contigo, agora, tu vai responder isso aqui? Não, mas eu digo, então não, né? Exatamente Não vem assim, contar rapaz. conversa mole pra mim, meu velho. Vamos reduzir isso aqui. Tu não vai responder esse teste. Se eu agora demitir você e for fazer um processo seletivo com você responde isso. Não, mas esse seria o ideal. Então sai do ideal. Vaga júnior. Sai do ideal, maluco. Sai do ideal, vem pra vida real. Oh, é sua loucura, você não tá na lua não, porra. Tá aqui, venha-se embora. Desce aqui em Recife. Aí... Tá, vamos fazer um processo seletivo, vamos, a gente... Olha, Marcela, a gente quer saber como é que a gente faz com você pra gente incluir mais pessoas. Eu disse,
quer saber mesmo que eu fale ou você tá só fazendo média comigo? Não, quero saber. Beleza, beleza. Aí deixa eu dar uma lida no perfil. Aí a moça do RH me trouxe o perfil de uma dada empresa que eu olho. Exigência. Inglês fluente. Aí eu disse, ô, mon amour, inglês fluente? Veja, é uma exigência da empresa. Eu disse, certo. Você me falou o que mesmo? Que queria um negócio inclusivo, né? Quantos por cento da população brasileira fala inglês fluente? Só para me diga aí. Já fez essa pesquisa? Disse, não, mas é uma exigência da empresa. Então você não quer fazer um processo inclusivo. Por que você não pega uma porcaria do inglês intermediário, um inglês básico? E você pega aqui dentro e bota um curso, qualquer saberé Porque, às desse vezes aí. a empresa não tem relacionamento nenhum com a gringa, talvez. Não tem, a pessoa não vai falar nada, nem the books on the table não vai precisar. Então, assim, para que inglês fluente? Ah, é verdade. Veja, quando você fala inglês fluente, você já botou para fora pretos, que não tem. Já jogou para fora mulheres, que não vai ter. Mulheres 30 mais, 40 mais, que estão com menino, não vai ter tempo de estudar inglês, né? Você já botou para fora um monte de gente. Você vai trazer o mesmo homem branco, classe média alta, que fez intercâmbio. Né? É isso que tu quer, amorzinho? Não, quando o CEO da tua empresa, que não está aqui em Recife, que vai vir quando chegar, que olhar para o processo seletivo, que olhar para um monte de homem branco, classe média, tu acha que ele vai ficar feliz ou triste? Não, ele não vai gostar, porque a exigência é que a gente seja diverso. Então, inferno, vamos fazer aqui um outro perfil? Aí a gente redesenha o perfil, redesenhamos o perfil. Velho, e é uma transformação cultural, assim, de como dar escala para esse mindset, Marcela. Porque você é infelizmente você é né? Uma agente que está ali borbulhando em todo esse processo. Né? Como dar escala para essa mudança de mindset, assim? A gente está fazendo lá no Porto, nós acabamos de escrever o projeto de 10 anos, né? O planejamento estratégico de 10 anos. E dos projetos que a gente até escreveu juntos, o Rodrigo e eu, é justamente a gente fazer uma comunidade de RHs e fazer formação de quem faz processo de recrutamento e seleção. Porque hoje se usa as melhores plataformas de recrutamento e seleção, que tem as melhores IAs, que faz os melhores matches. Mas, quando você coloca lá o que você quer, a IA vai procurar o que você colocou. A IA não vai dizer assim, se você pedir inglês fluente, você não vai ter alguém diverso. A IA não vai dizer isso. Certo. Ela vai seguir pelo caminho que você programou lá. Então, assim, a gente tem pensado para esses, né, nesse planejamento dos próximos 10 anos do Porto Digital, de olhar para esse lado. A gente tinha que tomar uma decisão estratégica naquele momento, em 2019, de onde é que a gente ia atingir o problema. Veja que esse problema da falta de capital humano, ele é muito facetado, né? Ele é enorme. Ele tem várias vertentes. E a gente escolheu uma vertente primeiro. Vamos pegar ensino superior, trabalhar a instituição de ensino, trabalhar a empregabilidade, botar a empresa dentro do processo, rodar e fazer. Ele tem um ensino médio todo que a gente não trabalhou, ele tem formação de pessoas em transição de carreira, pessoas 40 a mais, pessoas com deficiência que a gente ainda não conseguiu. Então, agora, nesses próximos 10 anos, depois de ter rodado esse projeto e a gente ter um esqueleto, né, desse processo de formação, a gente está pensando em outras vertentes. Então, dentro do planejamento, tem a vertente da formação em escala, né, de recrutadores e recrutadoras, da gente tentar mudar esse mindset desse RH. Mas a gente só muda se a gente também mudar o mindset do dono da empresa. Porque o RH não é tomador de decisão. Perfeito. Você tem que mudar o mindset do RH, mas você tem que mudar o mindset do tomador de decisão. Então, são coisas meio que paralelas que a gente vai fazer. E isso está no nosso planejamento também, porque da mesma forma que a gente está formando pessoas para o mercado, a gente está querendo formar um mercado para as pessoas. Marcelo, doidice, né, amigo? É doidice. Velho, outra coisa. Tudo isso surgiu numa demanda das empresas que estavam dentro do Porto Digital. Isso. Né? E aí, obviamente, o Porto Digital crescendo, o número de empresas lá dentro crescendo, o número de vagas crescendo, por quê?
Quer queira, quer não, estamos com a ótica fechada numa engrenagem de um ecossistema gigantesco, né? Uma mola é propulsora, cada uma na sua partezinha para que aquilo tudo aconteça. Quando vocês saem de uma, quando vocês saem do Porto Digital de Recife e vão para uma outra cidade, tá? Que tem uma outra realidade, uma outra demanda, uma outra quantidade de empresas, tecnologias alocadas nessa cidade. Como fazer essa reestruturação de perspectiva e de olhar em relação ao que vocês vão entregar para a sociedade e ao que vocês vão entregar para o mercado? Massa. Eu vou ser bem pernambucana na resposta, viu? A gente Veja. Pernambucano, vocês sabem, né? Sabe, Ricardinho? Pernambucano ou é o primeiro, ou é o maior, ou é o melhor, ou é os três juntos. O aeroporto de Recife, o que é que você acha? Maravilhoso. É o melhor do mundo? Mas tem o nome de uma pessoa maravilhosa. Gilberto Freire. Gilberto Freire. Porra, né? Não tem pra onde. Não tem pra onde ir. Eu já vi um pernambucano dizer assim, não tem melhor não. Tem melhor não. Não tem melhor Tem que o melhor meu, não. Eu me acho tranquilamente naquele aeroporto. Tem melhor não. Então, veja, o que que a gente quer como... A gente tem um orgulho da porra, assim, de ter construído o Porto Digital. E o Porto Digital tem 23 anos, 24 anos de história, vai fazer 25 agora. E foi construído a várias mãos, né? E foi construído com muito suor, com muita ideação, com muita loucura mesmo, assim. Tipo, porra, foram mentiras que a gente acreditou e a gente fez acontecer. Transformou em verdade. Transformou em verdade. E quando a gente sai do Porto Digital e vem para cá e vai para Brasília, a nossa perspectiva é a gente trazer um pouco daquilo que a gente construiu no Porto Digital, né? Que tem um tripé, né? Que é o território. E esse território, ele está emaranhado e ele está embasado na cultura da gente lá. É um negócio, é trazer novas empresas, é ajudar a fomentar startups, criar novas empresas. É a gente trabalhar com a economia criativa, é a gente formar, que é o outro tripé, né, o capital humano. A gente quer trazer a experiência do Porto Digital, levar a experiência do Porto Digital e aquilo que a gente conseguiu construir para a cidade de Recife para ajudar o desenvolvimento de outras cidades, né? A gente quer ajudar a construir esse hub de inovação em torno do território, da cultura, do empreendedorismo, da inovação, da formação, e que isso vá reverberando para a vida das pessoas, né? Quando a gente vem para cá por um convite e com um propósito específico de formar pessoas. Mas essa formação por si só, ela não vai se sustentar por algum tempo. Certo. Ela vai precisar que se crie ao redor dessa formação um hub de território, de cultura, para que o povo sergipano se reconheça naquilo ali, para que as pessoas entendam que tecnologia boa pode sair daqui também e que a gente possa atrair empresas massas de fora para cá, para que o investimento venha para cá, para que a cidade cresça mais, para que rode mais dinheiro, para que tenha mais economia, para que vocês se reconheçam no território, para que a cultura de vocês seja disseminada, para que a gente crie novas empresas, para que essas empresas consigam criar e ajudar a criar outras novas e que a gente crie mindset empreendedor e os empreendedores vão aprendendo, vão construindo, vão se conectando uns aos outros. A gente brinca que lá no Porto Digital a gente tem uma competição. E é verdade. Você vê as empresas lá competindo, mas ao mesmo tempo interagindo e se dando a mão. E a gente quer criar esse negócio porque a gente acredita que essa é uma coisa da cultura brasileira. Não é um Vale do Silício que está um aqui, o outro ali, cada um querendo matar um ao outro, torcendo para a empresa do outro se ferrar. É a coisa do gingado brasileiro, da cultura brasileira que une isso tudo, né? Que une inovação, que une tecnologia, que une orgulho, né, do que está fazendo, que une orgulho de que está construindo também, fazendo ciência, fazendo inovação e transformando. Então, quando a gente vai para esses outros lugares, a gente também está querendo implantar meio que esse chip aí, meio que hackear o sistema. Uhum. Por esse caminho. É a nossa perspectiva. Mas a gente tem sempre começado por formação. O único lugar que a gente não começou exatamente por formação foi no Hub Goiás,
que a gente fez um processo seletivo lá, o governo abriu um processo de chamamento público, Certo. e aí o que o governo pediu inicialmente foi empreendedorismo. Mas agora a gente já está trabalhando com o governo, ele já está entendendo que empreendedorismo por si só não se sustenta sem formação. E também não se sustenta com um debate, sem um debate de território. Então a gente está entendendo o que é o agro, a gente está entendendo, né, o que é a indústria farmacoquímica de lá, né, que tem Anápolis ali perto, que tem uma indústria farmacoquímica muito, muito forte. Então a gente está entendendo o que Goiás faz Uhum. para poder trabalhar a cultura, trabalhar pertencimento, trabalhar tudo isso. É o chipzinho, né? É o bichinho do Porto Digital que a gente quer implantar nesses outros lugares que a gente chega. Deve ser um desafio gigante, assim, esse alinhamento de expectativa, né? Porque quer queira, quer não, não sei se meu raciocínio é certo, mas transformação social é um processo lento ou não? É lento. É lento. Mas E aí requer quando você vê insistência, né? e aí quando você vê a turma que quer de alguma forma que qualquer transformação seja rápida e deve ser difícil assim para vocês que são agentes transformadores, principalmente sociais, ir implementando isso, sei lá, tudo que o Porto Digital precisou provar ao longo da história desses 25 anos, né? Aí a turma vê o case que é hoje, a história que é hoje, a magnitude que é hoje. Ah, eu quero um, né? Não Tá sabe. disposto a esperar 25 anos, Hum. né? Deve ser bem louco isso, né, Ricardinho? Se falar pra mim, ó, sua encomenda só vai chegar daqui a 25 anos. Né? Eu deixo pra lá. É muito difícil. Eu, na minha opinião, o projeto... Esse é o Ricardinho Sá que eu gosto. Eu deixo pra lá. Esquece. Eu não tenho essa paciência. Mas, ó, uma coisa que eu acredito, por exemplo, quando o governo fala, ó, nós temos que investir na educação. Eu não acredito. Aí você falou de política, que você não tem medo de entrar em política. Eu vou entrar de leve agora, se você me Vá. permite. Eu acho que o governo, qualquer tipo de político, não quer que o Brasil se eduque. Não vai ser uma iniciativa pública da educação ao povo, porque eles dependem do povo sem Tanta educação. sem tanta educação. Eles precisam da ignorância para ganhar. Porque se tiver um pouquinho de senso crítico, não ia ter esses problemas com política que a gente tem. Né? E quando parte de uma iniciativa privada, essa coisa da educação, eu acho que a chance de dar certo é maior. Mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas talvez, aqui, Brasília, não vai precisar esperar 25 anos. Sim, né? com certeza. Porque a gente já errou. Com Talvez sua certeza. encomenda chegue Exatamente. antes. Certo. Fica tranquilo, amigo. Perfeito. Talvez não precise esperar 25 anos. E talvez a gente não precise construir um Porto Digital aqui. Talvez outra coisa que seja parte da cultura de Sergipe, que seja apropriado à economia de Sergipe, é o que vocês entendam que é certo, seja o suficiente, não precisa ser 25 anos. Daqui 5, 3, 4, 10 anos, dá para construir coisas bacanas aqui. Então, e dá para conectar com o Porto, né? E aí dá para usar coisas do Porto, e dá para usar coisas que a gente já fez lá, dá para aprender com os erros da gente, dá para criar coisas melhores do que a gente criou e a gente se conectar enquanto ecossistemas que se comunicam, que trocam, que podem crescer juntos, cada um a seu tempo, cada um com seu propósito, cada um com seu sentido. E concordo com você, Ricardinho, que a educação ela é um tema muito sensível. E mais do que somente não ser interesse do governo, a gente tem no Brasil, historicamente, uma construção governamental. Cada tempo eleitoral, as pessoas querem entregar aquilo que é mais interessante para 4 anos, né? E a educação precisa ser um projeto de Estado, né? Como foi no Japão,
como foi em Singapura, como foi em alguns países ditos desenvolvidos. A gente está na periferia do mundo ainda, né? A gente é um país, embora tenha avançado no processo de desenvolvimento, a gente ainda está na periferia do mundo. E países da periferia do mundo têm dificuldade com a educação. Mas eu acredito que vai chegar algum momento em que a educação ela vai se tornar uma política de Estado. Então, independente se for governo de direita, esquerda, meio, centro, A, B, C, passar um mandato, 2 mandatos, a educação ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer também dependendo do movimento que a sociedade civil consiga fazer em prol dessa reivindicação. A gente está discutindo hoje o que é que Madonna estava fazendo no palco, gente. Pelo amor de Deus. O Rio Grande do Sul está se acabando em água. A gente está com uma crise climática ferrada no mundo inteiro, né? E a gente está discutindo se a pessoa deve ou não beijar na boca. A mulher deve ou não beijar na boca da outra mulher. A gente está discutindo a vida sexual das pessoas. Se o menino que saiu do Big Brother deixou uma gaia na outra mulher e que agora está com outra mulher que é lá de Pernambuco, né? Uma influência pernambucana. Rodrigo é meu assessor para assuntos de Big Brother. Então, assim, a gente está discutindo isso ao invés da gente estar olhando para a educação, para a crise climática, a gente está olhando para pautas relevantes. A gente está mais preocupado com polarização. Em discutir o que é Deus. Isso Deus, para mim, é isso, né? Então, vamos... Isso é reflexo genuíno da educação. Do que a educação, ela gera uma transformação do que é prioridade, principalmente. Né? Que episódio, meu amigo. Bate o selo. Bate o martelo. Um caminhão de selo, meu É. irmão. Entrega um caminhão de selo episódio pra essa mulher, meu irmão. Pra ela voltar pra Recife com um caminhão de estrelinha A gente vai ter que começar. brilhando na sacola dela, na mala dela. A gente vai ter que Minha confeccionar. Nossa Senhora, tá A gente maluco, vai ter que confeccionar um selinho dourado pra... Só que isso vai gerar uma inveja, né? Um ciúme aí em outros episódios do Foguete, né? Se o cara não ganhar, aí, meu irmão. se o cara não ganhar um selo de Quem episódio... quiser, venha e grave de novo pra ver se supera. É. Opa! Eu vi um chamado aí, O hein? pessoal vai dizer assim, e quem é que define isso? É eu e Bruno. É. Aqui não tem esse negócio Agora de tem que ser termômetro, né? unanimidade, né? É. Isso aqui vai ser um... Unanimidade de 2. Como é? Um império não, é um... É uma monarquia. Ditadura. Tem 2 reis esse aqui. 2 reis. É. Não, aqui tem uma rainha também, né? Então, rainha também. Tem, Dona Gabriela tem Lobo. rainha. Pode deixar ela de Tem uma fora. rainha também, viu, dona Gabi? Marcela, minha amiga, não tem nem o que dizer. E Que profundidade, que fantástico. Ô, Marcela, você mais literal, assim, só pra gente deixar registrado, o que é o Porto Digital? O Porto Digital é um parque tecnológico aberto e urbano que fica na cidade do Recife, no coração do Recife, onde o Recife nasceu. E ele hoje congrega mais de 430 empresas e mais de 18 mil pessoas trabalhando. Para quem não conhece o Recife, para quem conhece o Recife, para quem já brincou carnaval em Recife, ele fica naquele centro histórico, onde o carnaval de Recife acontece, né? Que fica também perto do Galo, que é o maior carnaval do mundo, certo? E o nosso carnaval é um carnaval aberto, que não tem cordão de isolamento, que não tem nada, é gratuito. Democrático. Cerveja, R$5, geladinha, R$10. Então, assim, é um carnaval democrático. Se for quente é 5, se gelado é 10, viu? Não. E aí, o Porto Digital, ele fica nessa localidade, ele tem esse nome, Porto, em alusão ao Porto do Recife, da cidade do Recife, que era localizado ali. E todas as coisas que a gente coloca no porto, a gente faz alusão a essa coisa náutica, né? O embarque, são empresas embarcadas Perfeito. no Porto Digital. Então, é um parque tecnológico que, pela ousadia de 2 caras que não são pernambucanos, são paraibanos, né? Silvio Meira e Cláudio Marinho, tiveram aí uma epifania em algum momento da vida deles e criaram esse parque tecnológico descolado do ambiente acadêmico, né? A proposta de Silvio Meira, que é um grande gênio, um cara conhecidíssimo da área de tecnologia, era fincar o Porto Digital, que nem era o nome Porto Digital, perto da Universidade Federal de Pernambuco, que fica no Certo. bairro da Cidade Universitária.
E aí, Cláudio Marinho, à época, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, disse: camarada, não vou botar lá, não. Eu vou botar no centro do Recife, que é um bairro histórico, que conta a história da cidade, que a gente vai unir o novo ao velho, né? São prédios históricos, e a gente vai botar lá dentro o novo, que é a tecnologia, e a gente vai reformular esse bairro inteiro e vai dar vida a esse bairro, porque o bairro estava, na década de 90, se acabando, né? A gente, se não tivesse o Porto Digital ali, talvez hoje a gente tivesse a Cracolândia do Recife montada naquele lugar. Então, o Porto Digital é esse parque, é esse hub de inovação, de tecnologia, de produção de software, que acontece, que está fisicamente fincado no centro do Recife. Começou nos anos 2000, iniciozinho dos anos 2000, a gente está fazendo aí 25 anos, vamos fazer 25 anos, e estamos construindo cultura, construindo conexão, atraindo gente, formando pessoas e fazendo com que a cidade de Recife tenha orgulho, né, do parque tecnológico que tem. E a gente quer ser um grande polo, você quer ser reconhecido como um grande polo produtor de tecnologia. Hoje nós somos o terceiro em arrecadação. Só Brasil. perdemos, não, de Recife, né? Só Certo. perdemos para a educação e para a área de saúde, que a gente também tem um ok, polo médico perfeito. muito pungente lá em Recife. Então, dessa visão dessas duas pessoas, hoje a gente tem mais de 400 empresas, 18 mil pessoas trabalhando lá dentro e um crescimento aí exponencial. A cada ano a gente cresce mais e mais. Crescer para o Porto Digital é o quê? É ter mais pessoas, é Certo. ter mais empresas, é fazer mais conexões e conseguir estar também em outros Perfeito. polos. Hoje a gente tem um polo na Europa, no Porto, em Portugal, na cidade de Aveiro. A gente está aqui em Aracaju, ainda não como polo, mas como um projeto de formação. A gente está em Brasília como um projeto de formação. A gente está em Goiás como um polo, mesmo como um hub. E estamos em Caruaru, que é uma cidade do interior de Pernambuco. E a ideia é também a gente expandir mais para longe, para Petrolina, que é uma das últimas cidades Certo. lá da pontinha de Pernambuco. Para deixar registrado também, senhorita Marcela, o que é que um hub faz? O de Goiás, Não, o que é que um hub faz? um hub faz. Veja, um hub, Beabá, certo? Só para deixar registrado, porque eu quero fazer uns cortes. Tá. Tô bem objetivado aqui, ó. Um hub, ele gera conexões, né? Ele cria negócios, ele atrai empresas, ele forma pessoas, ele é um espaço onde mentes, pessoas, negócios se encontram para dar vida, criatividade, à inovação, à tecnologia. No caso da gente, né? Inovação e tecnologia. Eu não sei se eu sei conceituar as coisas, não, mas eu conceituo. Não, achei fantástico. Cortaço. Queria esses dois cortes mesmo. Anota aí, Meu Gabriel. irmão, eu vou pegar esse episodião, pegar o linkzinho dele. Vou entrar ali no meu Zap e vou dizer, ô campeão, veja esse episódio aqui. Aprenda aqui. É isso aqui que eu falo todo dia, mesmo. Escuta isso aqui, ó, pra ver se a gente consegue começar a transformar Sergipe na Suíça brasileira. Um estado pequeno, Sergipe é um estado de oportunidade. De oportunidade, É pequeno. Imagina, fazer um negócio desse em Pernambuco. Recife tem quantos milhões de habitantes? Nem sei. Isso aí eu não sei, não. Só Uns ruim. 3 milhões. O grande Recife, mais de 4 milhões. Só Recife tem 4 milhões. Região metropolitana. Região Meu metropolitana Jesus de Recife, Jabotão, Olinda, né? É. Ali, 4 milhões de habitantes. Sergipe tem 2 milhões de habitantes. Oh! A Grande Aracaju tem 700 mil, 600 mil habitantes. Grande Aracaju, que é Aracaju, Socorro, Areia Branca lá atrás, né? Veja se não é. E Barra dos Coqueiros, 600, 700 mil habitantes. Ou seja, quando você tem uma amostra pequena, você consegue testar mais coisas com muito mais facilidade. Você consegue criar movimentos sociais e transformadores com muito mais facilidade e principalmente propagar a informação que aquilo ali está acontecendo. Fala, Ricardo. Só lhe respondendo. Você falou da Grande Aracaju, é Aracaju, Barra, Socorro e São Cristóvão. Aracaju, Barra, Socorro, São Cristóvão, 667.826. Vê se não é.
Rapaz, se você acertar cravado. Garoto! Região Metropolitana de Aracaju, 961.000. Região Metropolitana de Aracaju, 961 mil. Desculpa, turma, errei. Por 300. Aqui, ó. 14 municípios na região metropolitana do Recife, 3,7 milhões de 3,7 milhões de habitantes. Dá pra fazer, pô. Pois Dá é. pra fazer, é só O querer. problema é a busca do resultado a curtíssimo prazo. Esse é o lance. A partir do momento que a gente tem um agente transformador muito forte que conseguiu um resultado a longo prazo, um resultado magnífico como esse, transformador como esse, avassalador como esse, as lições fazem com que o próximo resultado seja a médio prazo, no mínimo. Sim. Dona Marcela Valença. Eu só não sei cantar. Meu avô me desencorajou logo no começo da minha vida. Que ele tocava violão. Eu não sei se o Rodrigo contou essa história. Tocava violão. Foi ele que ensinou o seu Valença a cantar. A Deixa tocar de onda. violão. Eu acho que cantou. Eu acho que contou. Contou. E Ou contou quando a gente tava almoçando, algum café, alguma coisa aí. ontem, Contou, lembrei. ontem vovô faria 100 anos. Eu fui criada pelos meus avós quando meus pais se separaram. E vovô tocava violão belíssimamente, vovô era compositor e tal, e ele tinha um cantinho no quarto dele que ele tocava violão. Eu era sou apaixonada pelo meu avô ainda hoje. E aí eu chegava perto dele, ele tocava muito Meu Coração, que ele era apaixonado pela minha avó, e minha avó passava pelo corredor, ele tocava. E eu ia Qual a chegando música que perto ele dele, Meu Coração, carinhoso, não sei Pô, deixa eu porquê. cantar. Não, Canta aí. quer cantar o quê? Aí ele fazia, eu chegava perto de onde ele tava, eu ia fazendo assim, eu começava a cantar, aí ele fazia. Aí ele parava de tocar, ele fazia, ô minha nega, minha santa, você é tão boazinha, mas é tão desafinadinha. Aí eu disse, qual vai ser Aí meu você foi pro lugar? CrossFit. Qual vai ser meu lugar nessa família? Porque todo mundo tem alguma arte, né? Compositor, né? Aí eu fui ler muito. Aí eu disse, não, vou fazer alguma coisa. Aí fui fazer dança popular, depois dança de salão. Eu disse, não, dança eu sei. E Certo. vovô não sabia dançar. Aí quando ele começava a dançar, eu disse, o senhor é tão bonzinho, mas não tem ritmo. O senhor tem um ritmo numa perna, outro na outra perna. E aí depois passei a escrever, porque ele também escrevia. E os meus psicólogos há muito tempo disseram, não, vai escrever, você é boa em escrever, você gosta de falar, contar histórias, você quer, escreva, eu tenho histórias hilárias para contar. Eu comecei... Sobre 69 Sobre 69, e sobre tudo. Missões Versa. Sobre muita coisa. E aí vai escrever. Ano passado eu perdi minha irmã abruptamente. Ela teve um aneurisma, morreu com 36 anos. E aí eu quiquei no fundo do poço, fiquei lá, parada. Perdi mais de 8 quilos, não conseguia dormir, não conseguia... Perdi, assim, a vontade de um bocado de coisa. Porque é a irmã que eu criei, que tinha a mesma profissão, a gente se dava bem em todas as coisas. Gosto musical, gosto político, tudo, amigos em comuns, enfim. E aí o meu psicólogo disse, rapaz, por que você não escreve o que está na sua mente? Eu digo, meu velho, se eu escrever o que está na minha mente, o negócio vai ser doideira. Ele se faça insônia, se faça um teste. Eu disse, tá bom. Aí, uma dessas insônias da vida, eu pensando, a cabeça vai para 1000. Pensa de Big Brother, a política, se eu botei água na planta, não sei o quê. Aí escrevi, comecei a reescrever, que eu tenho vários outros textos escritos no passado, dos outros psicólogos que também orientaram. Aí comecei agora a escrever Confissões de uma Mente Agitada. E aí eu tô acho que no 15º, 16º episódio dessa escrita, e aí tô fazendo um projeto para depois começar a ler essas coisas, porque acho que a doidice da cabeça de um pode ser a doidice da cabeça grande? de outro. Esses episódios são grandes. Não, pequenininhos, são textinhos Tem um aí no seu pequenininhos. celular. Tem no computador. só? Não, no computador. Não arrumei um aí. É. Que aí eu tô Você botando quer pra... dar spoiler da obra dela, vai? Você Você quer dar um spoiler me permite, Marcelo? Eu vou te contar por quê. Pode ser. Eu só não sei se é digno de Não. aparecer no seu... Não, calma, vamos lá. Achou, Rodrigo?
Por quê? Porque no final das contas é tudo sobre gente, sobre pessoas. E eu acredito demais na energia das coisas e na energia das pessoas. Velho, e eu fico impressionado como isso aqui que a gente faz, o nosso podcast, o projeto do Foguete Sem Ré, tem sido uma ferramenta dessas conexões enérgicas que o universo conspira, sabe? E é tão bacana assim ver o feedback que eu recebo das pessoas que estão na rua. Não sei se Ricardinho tanto, né? Mas o feedback que eu recebo das pessoas na rua sobre o que a gente tem feito aqui, É massa, né? velho, assim, de toda a minha carreira profissional, falando de trabalho, esse tem sido o projeto que eu me envolvi, que eu mais recebo feedbacks, que são feedbacks que me renovam energicamente, que me motivam, que me inspiram, porque realmente eu sou parado na rua e as pessoas falam que aprendeu isso no episódio tal, fez isso no episódio aquele, que aquele ali fez de uma forma, de tal forma, etc, etc, etc. Eu não imaginava que você iria, no final do episódio, entrar sobre essa questão aí da sua irmã e sobre isso que você falou agora, né? Você deu um- você me deu um soco no estômago, né? Por quê? Porque no final das coisas é sobre gente, né? Por mais grandioso seja as coisas que a gente faz, né? Por mais magnífico, né? Acredito demais que me permita roubar um pouco da sua fala. Eu também não quero ser uma pessoa que está no mundo para ser um peso. Quero ser uma pessoa que está no mundo para fazer a diferença, principalmente na vida de outras pessoas. Sim. Que eu acho que esse é o grande papel de tudo que a gente faz, principalmente no nosso trabalho. E aí, quando você falou ali das crônicas, etc, etc, tem um cara que eu sou muito fã, chamado Antônio Fagundes. E Antônio Fagundes, todo domingo, eu acho, ele pega um trechozinho de um livro, Uhum. né? Ele pega, né? É. Ele pega um trechozinho de um livro e ele fala sobre. Ele recita, Ele né? recita. O trecho daquele livro no Instagram dele. E tem uns caras que eu sou fã, assim, da maneira de falar, da eloquência, da dicção, e eu fico tentando imitar esses caras no banheiro sozinho, olhando pro espelho. Entende? E aí me surgiu uma ideia de pegar um trechinho de uma crônica sua, né? Principalmente por ser algo relacionado a essa inquietude da nossa mente, Da mente. né? Hum. E queria sua permissão pra estar nem que Pode. fosse um trechinho tentando Pode imitar Antônio ser. Fagundes, o cara que eu sou fã. Pode ser. Aí você vai ver que ela é toda, ela não tem parágrafo, não tem nada, porque Vixe, é ela, mais difícil pra quem tá lendo, porque, né? Porque a ela tem que leitura uma ser, técnica, né? ela tem que ser agitada. É qual, Rodrigo, que tu desce, pelo amor de Deus? Putz, grilo. Vamos lá, Carlinhos. Pra gente fechar o episódio, estamos aí 1h27. Vou bater aqui somente 3 minutos, viu, Carlinhos? Deixa eu ver se vira assim. Tá girando, não é, Rodrigão? Pô, apareça, pô. Já apareceu aqui, pô. Você é de casa. Só pra gente pegar um comecinho do episódio 1 da crônica da minha amiga Marcela Valença, do episódio 1. Você vai lançar isso, né? Botar um vídeo, né? Vai, então vá. Não consegui dormir. A mente não silencia. Tenho tanta inveja de quem consegue ser equilibrado. Fui tentar respiração. Puxo o ar com força para os pulmões. Conta até 5 e solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Fiquei tonta. Também com o nariz desse tamanho, deve ter entrado mais ar do que deveria. Será? Será que a anatomia do corpo pode interferir no seu bem-estar?
Outro dia eu vi uma série da Netflix intitulada Como Viver até os 100 anos, que mostra as chamadas zonas azuis do planeta e apresenta um comparativo dessas zonas com as vidas nos Estados Unidos. Os índices percentuais de tudo que é ruim se concentra com os americanos. Obesidade, depressão, estresse, redução da expectativa de vida, diabetes, infartos, etc. Mas isso eu já sabia. Só tornou mais perceptível quanto os Estados Unidos é um país nefasto para quem mora nele e para quem não mora. É muito grande, É muito grande. mas veja só. Dona Marcela foi de não conseguir dormir, que a mente não silencia, que te investe que não consegue dormir, que puxa o ar e solta e puxa o ar e ficou tonto e foi falar dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, esse aqui é o episódio 69 do Foguetão. Uma pessoa que eu já admirava à distância, hoje estou admirando muito mais, né? São essas conexões que o Foguete Sem Ré traz, que isso aqui traz. Ricardinho Sá, meu amigo, acredito que tenha sido um episódio com conteúdo riquíssimo, principalmente quando se trata de exemplo do que deve ser feito, do que Sim. pode, do que deve não, eu acho que deve é muito pesado, né? Mas do que pode ser feito, né? Porque grandes coisas podem ser feitas, basta querer. E grandes coisas transformam a sociedade, melhoram a sociedade, né? E voltando lá um pouco pro comecinho do episódio, tecnologia, no final das contas, é apenas uma ferramenta para esse grande objetivo, né? Uma ferramenta de proporcionar mais mercado de trabalho, mais emprego, formação, renda e transformação. Dona Marcela, minha amiga, muito obrigado. Obrigado demais. Eu achei fantástico. Confesso a você que é exatamente do jeito que eu queria e principalmente cumprindo um grande objetivo pessoal de mostrar um pouco do que é feito lá fora e que pode ser feito aqui também, né? Basta querer, né, Ricardinho Sá? Exatamente. Exatamente. Ou até é aquela coisa. Você lembra uma frase de Steve Jobs que ele dizia: as pessoas não sabem o que quer até que alguém mostre Exatamente. pra elas o que é que elas precisam. Né? Exatamente. Tipo isso aí. Tivemos um exemplo disso. Obrigado, minha amiga. Meu amigo, eu só tenho a agradecer. Tava super nervosa aqui, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu disse, meu Deus, como é? Como é que é essa história aí? Será que eu tenho coisa pra contar? E aí, Rodrigo, tu tem muita história pra contar, mas, né, microfone, câmera, aí você fica meio sem saber Mas como... depois esquece, né? Gostoso. Aí né? depois esquece, bate papo e a forma É. como você conduz. Eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela possibilidade de contar a história do que a gente está fazendo, não do que eu estou fazendo, mas do que estamos fazendo, né? Não estamos só no mundo. E te agradeço a oportunidade por falar um pouco dessa nossa história aí. Que mais pessoas tomem a decisão de não serem apenas peso no mundo. É isso. Senhoras e senhores, sou Bruno Oliveira, estou com vocês. Lançamos um episódio novo toda terça-feira, 5h30 da tarde. Esse é o Foguete Sem Ré. Metralha seu botãozinho aí no like, manda para quem você quiser, compartilha, né, no grupo da família, com a mãe, com a tia, com a avó. Sabe por quê? É barato. É barato, não custa nada e ajuda demais todos nós que estamos aqui produzindo conteúdo riquíssimo para você que está aí do outro lado. Beleza? Ricardinho, Valeu. Beleza. love you, Tamo junto. beijo no seu coração. É nóis. É isso. Valeu. Fui.